Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chovia naquele dia. Uma chuva fria, pesada e persistente, caindo desde o amanhecer como uma condenação silenciosa. As gotas batiam nos telhados, nas calçadas, nas janelas, como se o próprio céu chorasse sem parar, buscando lavar as ruas de seus segredos, apagar os pecados da terra. O ar estava saturado de umidade, carregado com o cheiro de concreto molhado, folhas mortas e solidão. Mark avançou, ombros curvados, o casaco fino já encharcado, os pensamentos voltados para suas preocupações pessoais, um contrato perdido, dívidas crescentes, uma solidão rastejando insidiosamente como mofo nos cantos esquecidos de sua mente. Atravessou as ruas sem realmente vê-las, alheio às buzinas e aos transeuntes apressados, até que um detalhe se destacou na paisagem urbana. Ela, sentada na calçada sob a varanda dilapidada de um prédio abandonado, ela era uma figura encolhida com os braços em volta dos joelhos. Um cobertor sujo e poído a envolvia, insuficiente contra o frio cortante daquela tarde de fim de inverno. Seu rosto estava abaixado, escondido atrás de uma cascata de cabelos negros e úmidos, colados às bochechas encovadas. Ela parecia atemporal, como um fantasma esquecido pelo mundo, um vestígio de ternura abandonado na brutalidade da cidade. Mark diminuiu o ritmo. Seus instintos gritavam para que ele continuasse, para ficar fora daquilo. Afinal, ele não era um salvador. Não tinha os meios nem a energia para carregar a miséria dos outros. Sua vida também estava desmoronando, pedaço por pedaço. E, no entanto, um detalhe o impressionou. Os olhos dele. Apesar do cansaço, apesar da lama, apesar da chuva, aqueles olhos. Quando ela ergueu a cabeça delicadamente, seus olhares se encontraram. E ele viu algo que não via há muito tempo, uma angústia nua e crua sem drama ou orgulho. Uma dor silenciosa, mas digna. Não havia queixa nem revolta em seus olhos, apenas o desgaste de alguém que havia parado de acreditar que a ajuda poderia chegar. Ele sentiu a garganta apertar. Ele hesitou, um passo para frente, um passo para trás. Então suspirou como se estivesse cedendo a uma força maior que ele. Aproximou-se lentamente com cuidado para não assustá-la, e agachou-se diante dela. Sob dedos trêmulos, colocou delicadamente a mão em seu ombro gelado. Você está bem? A jovem piscou, surpresa. Como se as palavras lhe tivessem vindo de outro mundo. Sua boca se abriu ligeiramente trêmula. Ela parecia estar buscando forças para responder. Perdi tudo o que tinha, sussurrou ela com a voz rouca, quase inaudível por causa da chuva. Eu não sei mais para onde ir. Ela não estava chorando. Isso era o mais estranho. Nem uma única lágrima. Como se ela já tivesse derramado todas em outro lugar, há muito tempo. Mark sentiu o coração apertar. Ele poderia ter desviado o olhar, fingido que não tinha visto nada. Mas uma parte dele, que ele pensava estar morta, havia despertado. Ele ficou ali, imóvel por alguns segundos, dividido entre o dever e o medo. Então, lentamente, estendeu a mão. Venha, vou te levar para minha casa. Ela olhou para ele hesitante, como se não entendesse o que aquilo significava. Então, com um gesto frágil, aceitou. A mão dele na dela era gélida, fina, quase irreal. Ele a ajudou a se levantar. Ela cambaleou ligeiramente, mas não disse nada. Eles caminharam lado a lado na chuva, sem dizer uma palavra. Mark ainda não sabia por que fizera aquilo. Talvez fosse um surto de humanidade. Talvez fosse um cansaço moral mais profundo que o seu. Ou talvez, sem saber, porque algo nela, naquele olhar perdido e familiar, despertasse nele uma antiga ferida, um eco de um amor esquecido. Ele ainda não o havia reconhecido. Ainda não. Mas naquele dia, sem saber, ele trouxe para casa muito mais do que um estranho em perigo. As semanas se passaram, trazendo consigo a chuva e a escuridão do inverno, e a estranha, a quem ele apelidara de Lila, instalou-se em seu apartamento. A princípio, ela era quase imperceptível. Ela se misturava aos cantos escuros do quarto, assumindo uma presença tão discreta quanto uma sombra. Ainda não havia encontrado seu lugar, como se cada movimento que fizesse tivesse que ser desculpado, cada palavra pesada, como se tivesse medo de perturbar, de ser notada naquele espaço que não era mais seu. Mark deixou a solidão se instalar ao seu redor, pensando que esse silêncio seria a cura para suas feridas. Ele lhe dava tarefas modestas, limpar, lavar louça, às vezes cozinhar. Tarefas simples e despretensiosas, mas que lhe permitiam se sustentar e permanecer perto dele. Ele queria que ela se sentisse segura, mas não sabia como ajudá-la de outra forma. Não queria forçá-la a falar, a se abrir.
Todos os dias ela acordava cedo, varria os cômodos, limpava com um rigor silencioso, quase metódico, como se a poeira fosse uma das poucas coisas sobre as quais ela pudesse exercer controle. Os primeiros meses transcorreram em um silêncio quase palpável, pontuado apenas pelo som da chuva batendo nas janelas ou pelas ondas de brisa passando por baixo da porta. Mark estava ocupado com seu trabalho, imerso em arquivos e relatórios, evitando o olhar que parecia dizer tudo, o de Lila. No entanto, algo dentro dela começava lentamente a se revelar. Seus gestos, hesitantes a princípio, tornavam-se cada vez mais fluidos, como se o apartamento já lhe pertencesse. Mas era em momentos de silêncio, fora do horário de trabalho, que Mark começava a notar fragmentos de seu passado, lampejos de memórias que ela deixava escapar quase sem perceber. Certa noite, depois do jantar, enquanto estavam sentados em silêncio na sala de estar, Lila foi até a janela e contemplou a cidade, com o olhar perdido no horizonte. Mark, debruçado sobre o livro, sentiu a estranha vontade de lhe fazer uma pergunta que jamais ousara fazer. O que você estava fazendo antes de tudo isso? Ela virou a cabeça lentamente em sua direção, e por um instante ele pensou ter cruzado uma linha invisível, que a pergunta tocava em um território íntimo demais. Então, após um longo silêncio, ela respondeu com uma voz suave, mas firme, como se estivesse ponderando cada palavra. Eu era estudante de filosofia em uma universidade de prestígio. Seu olhar se perdeu no vazio, um sorriso tênue e melancólico brincando em seus lábios. Eu tinha sonhos. Eu ainda acreditava que tudo podia ser compreendido, tudo explicado. Mark olhou para ela intrigado. Havia algo naquela resposta, na leveza de suas palavras, que soava falso, como se ela estivesse roçando a verdade sem jamais alcançá-la. Ele não ousou dizer mais nada, mas seus pensamentos disparavam. Lila, uma jovem estudante brilhante, cheia de promessas, perdida na rua. Como isso pôde acontecer? Com o passar das semanas, Mark começou a rever os fragmentos de sua história. Lila às vezes começava a falar do nada sobre uma era passada. Ela falava de um homem que amara profunda e apaixonadamente. Um amor inocente, como uma flor frágil em meio à guerra. Ela conhecera esse homem durante os estudos, um colega de faculdade. Eles compartilharam horas de discussões apaixonadas sobre a filosofia do amor, do destino e da liberdade. Juntos acreditavam que o universo inteiro era uma tela na qual cada um podia pintar o próprio futuro. Os olhos de Lila ainda traziam o traço daquele sonho. Mas a história de Lila não era um conto de fadas. A guerra civil em seu país natal chegou como uma onda devastadora, destruindo tudo em seu caminho. Perdas familiares, amigos perdidos nas chamas do conflito, e em meio a tudo isso, traições. Essas traições assumiram muitas formas, amigos transformados em inimigos, promessas quebradas, sonhos destruídos pela brutalidade da realidade. E no fim da estrada, Lila se viu nas ruas, sem rumo, sem família, sem amor. Mark ouviu a história dela com uma atenção quase dolorosa. Cada palavra que ela dizia parecia despertar algo dentro dele, uma lembrança distante. As discussões sobre a filosofia do amor, sobre destino e liberdade o lembravam de um passado que ele havia esquecido, um amor que ele outrora carregara no coração, um amor que ele havia perdido. Certa noite, quando estavam sozinhos, ele a observou longamente, buscando em suas feições um rosto que já tivesse visto antes, uma figura que já tivesse encontrado antes. Então, lentamente a verdade o atingiu, como um relâmpago em um céu que escurecia. Ele a conhecia. Ele a conhecera anos atrás, em outro contexto e em outro lugar. Ela era aquela que ele amara com toda a inocência da juventude, com toda a esperança de um amor que parecia invencível. Ela era seu amor perdido, aquela que ele pensara que desapareceria para sempre. Ele não disse nada. As palavras ficaram presas na garganta, mas algo havia mudado em seus olhos. O que ele inicialmente ignorara, o que não queria ver, agora se revelava em toda a sua magnitude. Ele acolhera seu passado, seu amor esquecido em seu lar, e isso perturbava mais do que ele poderia imaginar. Numa noite de outono, enquanto jantavam juntos à luz fraca de um abajur, um silêncio suave pairou entre eles. Lá fora, o vento açoitava as janelas e folhas secas dançavam na calçada como memórias esquecidas. A atmosfera era estranha, quase irreal, como se o mundo exterior tivesse parado de respirar para ouvir o que estava prestes a ser dito. Lila, com as feições contraídas e as pálpebras pesadas, parecia diferente naquela noite, mais vulnerável, mais ausente. Brincava com a colher, girando-a lentamente no prato, sem realmente comer. Olhava para o vazio, como se perseguisse um pensamento antigo demais para ser recapturado. Então, sem muito entusiasmo, quase para si mesma, ela murmurou: "Sabe, há muito tempo, eu amei um homem.
O nome dele era Mark. Mark sentiu uma vibração estranha no ar, como se o tempo tivesse se partido. Ele olhou lentamente para ela. Ela não estava olhando para ele, não via a crescente inquietação em seus olhos. Era um amor verdadeiro. Não perfeito não, mas puro. Eu era jovem, cheia de ideias, cheia de fogo. Ele me olhava como se eu fosse um milagre. E eu me sentia invencível com ele. Ele era minha única esperança. Eu te amava, Mark, disse ela, sem perceber o peso exato de suas palavras. Ela fez uma pausa confusa, como se suas memórias tivessem se afastado demais de seus lábios. Então, olhou para baixo, envergonhada. Mark, por outro lado, permanecia congelado. Um garfo suspenso entre o céu e a mesa. Seu coração se apertou dolorosamente. As palavras de Lila tinham acabado de quebrar algo dentro dele, ou talvez o despertado. Aquela voz, aquele tom, aquela fragilidade em seu olhar. Era ela. Lila. Não outra pessoa. Não uma estranha. Ela. Ele se levantou abruptamente, a cadeira rangendo contra o chão, uma dissonância na frágil harmonia do momento. Lila olhou para cima surpresa, quase preocupada. Mark, o que está acontecendo? Por que você está me olhando assim? Ele a encarou como se estivesse vendo um fantasma. Ou melhor, como se estivesse vendo a sombra de uma lembrança que passará anos procurando nos recessos de sua alma. Aproximou-se lentamente, com as mãos trêmulas e os olhos marejados. Lila, eu sou o homem que você amou. Aquele que você perdeu. Aquele Mark, aquele era eu. Um silêncio brutal caiu sobre a sala, denso como um cobertor sufocante. Tudo o que se ouvia era o tic-tac constante do relógio de parede. O mundo parecia ter parado, dando-lhes tempo para compreender. Lila ficou paralisada por um instante, como se não conseguisse compreender o significado das palavras que acabará de ouvir. Então, lentamente levantou-se. Seus olhos se abriram, primeiro em confusão, depois em dolorosa compreensão. Ela deu um passo para trás, como se o chão estivesse cedendo sob seus pés. E Mark. Não é possível. Sim. Olhe para mim, Lila. Olhe para mim de verdade. Ela olhou para ele. E ali, em suas feições um tanto endurecidas pelos anos, na profundidade de seus olhos que ela conhecia tão bem, ela o reconheceu. Era ele. O mesmo. Seu Mark. Aquele que ela amara até a obsessão, que perderá sem um adeus, engolido pelo caos. Ela levou a mão trêmula à boca, incapaz de conter as lágrimas que brotavam. Você estava lá. Todo esse tempo. Você também, você se esqueceu de mim? Ele se aproximou com a voz embargada pela emoção. Eu nunca te esqueci, Lila. Mas te procurei no mundo que apagou seu nome. Não te reconheci no começo. Você era tão diferente. Mas agora eu sei. Eles se encontraram frente a frente, a centímetros de distância, como dois sobreviventes do mesmo naufrágio. Suas mãos hesitaram, depois se buscaram como no passado. Mas algo havia mudado. Não era mais o mesmo amor. Era mais sério, mais doloroso, forjado por ausências, cicatrizes, silêncios. Então, murmurou Lila, nossa história não tinha acabado. Ela apenas tinha sido colocada em espera. Mark assentiu, com um sorriso triste nos lábios. Sim, mas a que custo? Eles ficaram ali, na sala de estar que se tornará um santuário de suas memórias, com os corações batendo forte, as almas abaladas. Cientes de que o passado acabará de bater à porta. O amor sobrevivera, mas não era mais o mesmo de ontem. Envelhecera, crescerá, sofrerá. E agora cabia a eles decidir, enterrá-lo para sempre ou reconstruí-lo, pedaço por pedaço, apesar de tudo. Os dias que se seguiram à revelação foram pesados, quase irreais. Um estranho silêncio pairou sobre Mark e Lila. Não era um silêncio de indiferença, mas o silêncio mais perturbador de duas pessoas confrontadas com a magnitude de uma verdade enterrada há muito tempo. Passaram um pelo outro no apartamento sem se tocarem, falando em voz baixa, como se uma palavra alta demais pudesse romper o frágil equilíbrio que se formara entre eles. Mark olhava frequentemente para Lila furtivamente, como se redescobrisse cada fragmento de seu rosto à luz do passado. Estava perturbado, tomado pela culpa por ter demorado tanto para reconhecê-la e pela dor surda do que haviam perdido. Tantos anos perdidos. Tanta ternura esquecida. Não sabia mais se devia se alegrar por tê-la reencontrado ou lamentar o que não haviam vivenciado. Lila, por sua vez, parecia estar caminhando na corda bamba. Cada lembrança evocada, cada olhar persistente, reavivava feridas mal cicatrizadas dentro dela. Ela amara Mark com um amor completo, quase sagrado, antes que a guerra, o exílio e a pobreza a afastassem de si mesma. E hoje, ele estava ali. Mas o homem à sua frente não era mais o homem que ela conhecera. Ele carregava as marcas do tempo, assim como ela. Eles não eram mais jovens. Não eram mais os mesmos.
Certa noite, quando a tensão estava se tornando insuportável, Mark deu um passo em sua direção. Ele gentilmente segurou sua mão com dolorosa contenção. Não podemos apagar o passado, Lila, mas podemos decidir o que fazer com o presente. E eu não quero te perder de novo. Lila olhou para ele, com os olhos úmidos, mas determinados. Ela não respondeu de imediato. Então, num sussurro, não quero mais ter medo, mas não sei se ainda sou capaz de amar como antes. Ele apertou a mão dela um pouco mais forte. Então aprenderemos juntos a amar de forma diferente. Num acesso de sinceridade, Mark sugeriu que deixassem tudo para trás, para irem para longe da cidade que os unira, mas também os confrontara com tanta dor. Ele sonhava com um lugar mais calmo, um lugar onde suas almas pudessem respirar, curar-se, reconstruir-se. Lila hesitou, mas depois aceitou. Não por fuga, mas porque, bem no fundo dela, uma pequena luz começava a brilhar novamente. Mudarão-se para uma casa modesta, aninhada à beira de um lago, cercada por árvores e silêncio. Lá, o tempo passava de forma diferente. Lila recuperou o gosto pela leitura, pela escrita e pela reflexão. Aos poucos, redescobriu a aluna brilhante que fora um dia, com o olhar novamente repleto de sonhos. Falava de filosofia, justiça, poesia. Voltava a ser ela mesma, mas enriquecida pelas cicatrizes que carregava. Mark, por sua vez, abriu-se como nunca antes. Compartilhou suas dúvidas, seus arrependimentos, suas esperanças. Nunca havia falado tanto quanto naqueles meses passados com ela. Redescobriu a força silenciosa do amor, não mais extravagante, mas profundo, enraizado, sólido. Um amor de adultos feridos, mas determinados a continuar acreditando. A história deles, eles entenderam, não era simplesmente a de um amor redescoberto. Ela carregava consigo os traços do destino, da peregrinação, do perdão e, acima de tudo, da resiliência. Provou que mesmo as maiores feridas podem ser curadas pela ternura compartilhada. E assim, neste refúgio longe do tumulto, suas vidas foram lenta e suavemente reescritas. Não como um conto perfeito, mas como uma canção discreta feita de silêncios cúmplices, olhares trocados, mãos que se buscavam na madrugada. Duas almas danificadas pelo mundo, mas que se reencontraram. Não como antes, mas talvez, melhor do que antes.